Foi quando eu fui lá fazer o vídeo pro Enem, porque eu via a dificuldade de estudar online, basicamente. Por que você foi falar sobre o Enem? Pô, porque eu tava estudando online. E eu fico imaginando quem tava dependendo do Enem pra entrar na faculdade aquele ano. Quem tava dependendo de prova de vestibular pra entrar na faculdade aquele ano. Se pra mim, assim, que eu não tinha mais que passar por aquilo graças ao Senhor, porque... Nossa, gente, o Enem, que pesadelo. Eu fico imaginando quem tava ali naquela situação e tinha muito menos do que eu. Se eu já tava desesperada tendo tudo aquilo que eu tinha à mão, imagina quem não tinha e dependia exclusivamente do Enem, porque ali você ia ser jogado pra uma universidade pública, né? E dependia da universidade pública pra ter um ensino superior. Eu falei, meu Deus! Eles cancelaram? Eu não lembro. Eles adiaram o Enem. Adiaram, né? Eles adiaram o Foi Enem. quando? Eles adiaram pro começo de 2020, esse ano, mas ainda foi um caos, porque foi a volta, né, do ano novo, blá, 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 e aí começou a subir absurdamente as mortes. A gente, perto ainda da nova data, né, que rolou o Enem, a gente ainda tentou adiar ele de novo, porque... E houve vários... E, assim, eu sei que casos isolados, assim, experiência própria, ela não conta como maioria, né, mas eu via várias pessoas próximas a mim falando assim, pô, mas se eu tiver com Covid, eu vou na prova. Porque já adiou uma vez. Eu não tenho mais saúde pra estudar. Não, e porque eu não tenho outra oportunidade? Não, assim, ainda próximo de mim, as pessoas ainda tinham, assim. Eu tô Sim, falando de pessoas sim. que fizeram colégio particular e tudo mais. Mas eu ficava pensando no resto. Tipo assim, era uma situação complicada de eu entendo que as pessoas não aguentam mais estudar. Pô, pandemia fudeu a saúde mental de muita gente. E era um saco, e aquela pressão da universidade, que a gente sabe que é um porre, de vou entrar, não vou entrar, como é que eu vou fazer? Eu, por exemplo, quando eu prestei o vestibular, eu prestei 1 milhão de vestibular, porque eu tava com medo de não passar em nenhum. Fiz o Enem, no final não usei a nota pra nada, porque eu passei no vestibular que eu queria. Fiz o vestibular da PUC, eu fiz a FUVEST, eu fiz o vestibular da GV. Fiz um monte, assim, que, pô, eu nem queria ir pra GV, mas eu fiz o vestibular da GV porque tinha também. E eu falei, pô, se eu passar aqui, então, beleza. Quase fiz outros vestibulares, eu quase prestei direito. Nem queria fazer direito, mas, tipo, sei lá, vai que eu não passo. Nossa. Então, eu já sabia que a pressão era aquela, de tentar entrar na faculdade. E, pô, e aquilo multiplicado por 1 milhão, né? É gente morrendo próxima a você, pessoas que você não conhece morrendo, e aquilo sendo relatado o tempo todo nas mídias. Você abria o celular, você via aquilo, você abria a televisão, você via aquilo. Não ter recurso pra estudar, não conseguir estudar em paz, não ir pra escola, não ter o auxílio do seu professor. Pô, o meu pai é professor de escola pública. Eu vi próximo ao meu pai isso acontecer. Porque era o relato que meu pai tinha no final do trabalho ali online. Eu nunca vou esquecer disso. E eu acho que justamente pelo meu pai sempre trabalhou tanto na escola particular, né? Meu pai trabalhou muitos anos na rede particular, quanto na rede pública. Então, eu cresci com os relatos de desigualdade do meu pai. Então, meu pai tinha alunos que viajavam pra Disney nas férias, e o meu pai tinha alunos que traficavam, porque era o que tinha pra comer no final do dia, assim, era o dinheiro do tráfico. Então, eu cresci com isso. Eu cresci com esses relatos. E que me motivaram, no final, muito a fazer esse vídeo sobre o Enem. O que meu pai falava. E aí, eu lembro que logo no meio da pandemia, isso devia ser agosto, alguma coisa assim, porque ia renovar o semestre, então devia ser agosto, assim, ia voltar às aulas. O meu pai me chamou pra ver uma lista de um 3º ano do ensino médio que ele tinha numa escola pública, porque meu pai trabalha em mais de uma escola. Falou assim, vem aqui ver isso daqui, né, no computador. Nunca mais vou esquecer. Tá vendo que aqui tem o nome, e aqui do lado tem a situação da pessoa. Se ela tá matriculada, se ela transferiu de escola, blá, blá, blá. Ele foi passando, daqui a pouco eu vi assim, falecido. Ele passou outro, falecido. Outro, falecido. Eram 3 moleques que tinham morrido na pandemia. Assalto. Ele foi assaltar, morreu baleado. Tráfico e overdose. Tá bom. Acho que ali também... Aquilo me assustou muito, assim. Falei... Eu concordo, eu sou a primeira pessoa a falar, pô, roubar é uma merda. É horrível você perder uma... Eu fui furtada já, eu sei que, pô, alguém roubar o celular é uma droga. Alguém roubar o seu carro é uma merda, você batalhou muito pra conquistar aquilo. Eu trabalho, eu sei o que é a merda ser roubado. Mas quando você começa a entender... Não entender, é difícil também isso, mas... Saber. Quando você... Pô, ninguém deve gostar de roubar. Deve ser uma droga. Óbvio, existem pessoas ruins no mundo. Acho que existe gente mau caráter pra caramba. Mas ninguém... Todo mundo sabe a sujeira que é o tráfico. Não me fale que as pessoas sabem a sujeira que é o tráfico. As pessoas sabem que é uma droga roubar. Você já pensou o quão difícil você submeter a pedir comida no farol? O quão vergonhoso e humilhante deve ser isso pra alguém? Pra uma pessoa? Eu tenho vergonha de ligar pra pedir pizza. O quão vergonhoso deve ser você ter que implorar
Compra alguma coisa pra mim ali no restaurante, por favor. Com criança no colo. Ou uma criança pedindo. Ou né? uma criança pedindo. Gente, isso é muito triste. Tipo assim... Então, eu acho que aí mais... Ainda quando eu entrei na faculdade, que eu acho que é um momento que você toma consciência de muita coisa que você vive... E toma consciência de mundo, né? Acho que você começa a viver com uma pluralidade maior. Acho que sai um pouco da bolha, Sai, né? Quando entra total. na faculdade, Então, eu comecei a prestar muita... E quando meu pai me mostrou essas 3 listas... Essa lista, aliás, com esses 3 nomes... Falei... Agora eu entendi o quão ruim talvez seja essa pandemia. E não é óbvio. Tem a iminente tragédia, que são mortes, problema de saúde. Mas e o que a gente não tá vendo? E o que a gente não... E o que a gente já não via antes. Porque a gente não... Eu não vivo na comunidade. Eu não sou da favela. Eu não convivo com pessoas que são de lá. Porque o meu meio social nunca foi assim. E eu nunca vi isso. Mas... era exato... Mas existe? Existe. Existe e tá muito pior do que a gente pensa. Então, quando eu fiz o vídeo do Enem, que foi o assunto que a gente começou... Pela primeira vez... Não pela primeira vez, mas tinha uma desigualdade que estava sendo muito alavancada pela pandemia, que foi jogada na cara, falando assim, olha aí. Sabe quem vai morrer? Vai ser preto. Quem vai morrer vai ser pobre. Quem vai morrer vai ser mulher que tá dentro de casa trancada porque o marido bate nela. E ela não tem o que fazer. Então, assim... Eu lembro que eu vi na época uma matéria do The Intercept, né? Do jornal. Aqui na versão Brasil que o jornal tem, né? Falando justamente sobre isso. E foi um dos meus primeiros trabalhos da faculdade que eu tive muito orgulho de fazer. Que é por que pretos, pobres e mulheres vão morrer mais durante a pandemia. Além da iminente problemática de saúde que a gente tem nesse momento. Sim. Porque a gente tá falando majoritariamente de pessoas pobres que são pretas. Por que os pobres morrem mais? Porque são as pessoas que se expõem a trabalhos que não tem, na verdade, outra coisa a fazer do que se expor a trabalhos que eram obrigatórios, né? Então, era o cara que tinha que vender no mercado, era o cara que tinha que trabalhar no açougue, era o cara que era porteiro, era o cara que era faxineiro de não sei aonde. E as mulheres, porque eles falavam muito sobre isso, né? Sobre a violência doméstica e como ela era agravada pela pandemia, como os casos de feminicídio aumentaram muito durante a pandemia, porque você estava trancada em casa. E o atendimento ali virtual era ruim. Gente, eu vivenciei não, né? Mas eu presenciei, assim, escutei caso de, agressão doméstica no meu prédio. Nossa. Alto durante a pandemia, assim, tipo... Que aí a gente teve que chamar a polícia e tudo mais. Então, meu primeiro trabalho foi sobre isso, assim, na faculdade. Que era recorte de gênero, raça e classe na pandemia. Porque além da iminente morte, das mortes por coronavírus, de quais mortes a gente tava falando também? Quem vai morrer mais? É porque deixaram de falar das outras também, né? Acho que nunca foi tão... Nunca falaram tanto. Mas aí deixaram mais ainda, né, de falar. Eu falo muito sobre isso na faculdade, assim. A minha faculdade, ela tem um recorte muito bacana de tentar olhar para além do hegemônico, né, que a gente fala. Quando a gente fala de hegemônico, a gente fala... o que a gente tá consumindo? A gente consome muito filme de Hollywood, Estados Unidos. A gente consome muito filme europeu, ainda hoje, enfim... Muito filme britânico, muita música britânica, muita música norte-americana e tudo mais. A gente consome muito isso. Então, a minha faculdade ela tem um olhar muito bacana para o além. Então, eu tenho disciplina de América Latina, eu tenho disciplina de Oriente Médio. Eu tenho um olhar muito bacana, assim. Eu tenho a possibilidade de olhar para áreas que não são tão olhadas assim. Eu tenho disciplina de Ásia, que é muito bacana. Então, isso é muito bom na minha faculdade também. Sim. Tá, agora voltando do vídeo do Enem. Porque super foi notícia, né? Eu vi em vários lugares. Eu acho que teve alguém, assim, que mandou... Com certeza deve ter tido muita gente que mandou agradecendo, que fez uma super diferença. Mas teve alguém assim, alguma história marcante que te tocou da pessoa agradecer? Porque você ter visto esse outro lado, você que tem esse acesso a tanta gente, que tem essa possibilidade de falar com milhões de pessoas e chegar notícias à imprensa e tal... Teve alguém, assim, que mandou alguma mensagem que foi marcante? Que você falou, putz, valeu a pena? Eu recebi várias, assim, de muita gente. Porque é isso, a gente volta também naquele assunto de quem te acompanha. Que não tem a sua realidade, que não tem o iPhone, que não tem a televisão, que não tem a casa, que não vai pras Maldivas. Então eu recebi de coração, assim, muitas... Pra Maldivas não consigo. Não, é foda, né? A cada 6 meses. A cada 6 meses. Mas é verdade. Pior que nem é indireta, porque um monte de gente vai pra lá, então nem tem mais como ser uma indireta, tipo, pontual. Direta. Nem tem mais como. Mas tudo bem, se alguém quiser me levar também, eu não tô reclamando, não. Eu não reclamo. Se alguém quiser também fechar uma permuta, meus pais adorariam ir pra lá. Mas eu iria uma vez só. Não, tá tudo bem, assim. Eu acho que tem
outros lugares do mundo pra conhecer também, mas tudo bem. Eu recebi várias, de coração, assim, muitas mensagens muito bacanas, me agradecendo por abrir voz, assim, por dar a oportunidade para aquele assunto. Abrir o espaço para aquele assunto que era tão importante para aquela pessoa naquele momento. Então, eu acho que a gente volta para aquele assunto do influenciador, que quando a gente tá falando de influenciadores que são responsáveis com o público que segue e acolhem e abraçam a galera que te colocou ali, eu acho que é isso, assim, é um assunto que não me afeta. Não me afetava, de fato. Eu já tava na faculdade, eu não ia fazer o Enem, mas afetava a grande maioria da galera que me acompanhava. Que são jovens, pré-vestibulandos, vestibulandos, a galera que entrou no ensino médio agora, enfim. Aquilo afetava a galera que me seguia. E como que você viu essa necessidade, assim? Foi mensagens que te mandavam? Conversa em casa? Eu acho que foi um agregado, assim. Os relatos que meu pai trazia, isso pra mim sempre me pegou muito, muito. Meu pai tem várias histórias, que se ele sentar aqui e dar um podcast só dele, pode dela, especial Luiz Gustavo. Imagina, tadinho, meu pai nem fala, ele é muito tímido. Mas meu pai tem várias histórias, assim, da rede pública que são chocantes, assim, de alunos dele que, estavam ali na liberdade assistida, gente que, lutava pra conseguir comida. Que vai pro colégio pra comer. É isso. Então, os relatos do meu pai, com certeza, agregaram muito naquilo. Acho que um pouco de experiência também, aquilo, né? De eu falar que eu sabia o desespero de estar prestando um vestibular e era uma coisa que eu tinha passado há pouquíssimo tempo. O rolo do Enem começou ali em abril, né? Quando a galera começou a falar, não vai dar pra prestar isso em novembro, a pandemia não vai terminar até lá, não vai dar pra fazer aquilo. A gente também, era tudo muito novo, né? Como a gente ia protocolo, a gente não sabia de quase nada, vacina. Quem falava em vacina em abril do ano passado? Não. Então... E também essa experiência minha, experiência própria. E aí eu comecei a ver os relatos, quando o burburinho começou a surgir de... Cara, não vai dar pra fazer o Enem. É impossível. Comecei a ver muito, acompanhar na internet, assim. E foi quando eu decidi fazer o vídeo. Lembro até hoje, foi num domingo que eu gravei. E você se preparou muito pra esse vídeo? Eu me preparei muito, mas foi um calor de emoção, de raiva mesmo. Você ligou a câmera e foi? Não, eu sempre, na verdade, eu também tinha muito medo de escrachar muita coisa, assim. Porque isso é uma coisa que meus pais têm muito medo. Eu sou uma pessoa... Eu falo muito e eu sou pontual com as palavras e, às vezes, assertiva demais. Eu preciso tomar cuidado com o excesso de assertividade. Porque a gente tá falando de políticos. E de pessoas que têm muito poder no Brasil. Então, eu tava peitando um cara que era ministro da Educação. E que é político. Envolvido com o governo que a gente conhece que tá aí. Então, os meus pais tiveram muito medo. Porque, por exemplo, o Felipe Neto falou da mesma coisa e ele foi processado pelo Abraham Weintraub. É que na época eu tinha 17 anos, né? Se ele me processasse, realmente ia ficar muito feio se ele processasse alguém menor de idade. Ou se ele processasse meu pai, que é professor. Ia ser ótimo pra um ministro da educação, ia ser tudo. O cara ia adorar. Mas eu tive uma cautela ali, mas ainda assertiva da forma que eu precisei ser. E acredito que o meu vídeo tenha impactado, porque de fato eles adiaram o Enem. Foi um esforço coletivo ali de muitos estudantes pedindo pelo adiamento do Enem, de, enfim, instituições também, como, a União dos Estudantes Secundaristas, né? Que eu conheço a presidenta, a Rosana. E a UNE também, que é a União dos Estudantes. Então, foi um esforço muito coletivo para adiar aquilo. E deu certo. E deu certo. E deu super certo. E deu super certo.